Oi, filha, tudo bem, meu amor? Sempre a primeira, né? A prestigiar o papai. Bruno, esperar aí o nosso convidado. Fala, Celião, Vicente. Fala! Aê. Tudo tranquilo aí? Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Graças a Deus, bem, pô. Que alegria participar aqui com você, uma honra. Pô, não fala isso. Eu quem tá muito honrado e feliz hoje sou eu, cara. Demais da conta. Eu tava aqui, antes até da gente iniciar, né? A gente já tá iniciando. Eu tava dando uma revisada aí na nossa trajetória, né? De amizade. Ó, E hoje eu fiz aquele 2016, né? Foi em 2016, através do nosso irmão e amigo em comum, Virgílio. Virgílio. isso, ele mesmo. O José cara Luiz sem. Virgílio de Carvalho. Ele mesmo. Nossa, que todo mundo chama, alguns chamam de Virgílio, mas não é, é Virgílio. E eu faço Virgílio. o nosso irmão Virgílio. E apresentou porque queria conversar comigo na época, com o meu sócio até então, que era o Ronaldo, a respeito de um candidato. Aí falou, pô, candidato, e vai vir com aquela conversa que vai fazer diferente. E aí a gente marcou a reunião lá e teve aquela feliz conversa, né? Onde de cara assim eu percebi, eu não falo isso para te agradar, você sabe disso, eu não preciso nem você, né? Eu vi um ser humano ali com muita luz, né? Um cara que tinha uma missão de vida com muito propósito. Falar nisso, o Virgílio, que é esse cara fantástico que nos uniu aí, acabou de entrar na live. Eu tô Apareceu vendo aqui, aqui, né? apareceu. Virgílio, eu acabei de falar de você, o quanto eu sou grato, viu? E quanto você é importante. Por ter levado no escritório em 2016 o Bruno Galotti Orlandi, para mim é o Bruninho, é um cara sensacional. E aí, daquele ano de 2016, eu também já vinha com uma expectativa de mudar alguma coisa, né? Eu só tive 3 candidatos a vereador na minha vida. Você é o terceiro homem da minha vida, olha só. Que é isso, hein? Que é isso? Primeiro foi, eu votei no Adelino Rodrigues, que eu nunca votei em partido nem nada, sempre no ser humano, né? Então eu comecei com o Adelino, eu gostava muito do jeito dele, da honestidade dele, do trabalho, né? Na sequência eu passei algumas eleições com o Kaká, que é outro grande ser humano, a quem eu tenho muito carinho. Só que eu também Verdade. sempre tinha certeza que com a reeleição do Paulo Alexandre, o Kaká ele estaria encaminhado de alguma maneira. E para vereador, eu queria aquele cara que foi lá no meu escritório e que tinha uma missão, um propósito de vida. Eu falei, cara, eu vou apostar no Bruno. Pela primeira vez na minha vida também, esse você foi o primeiro, eu envelopei carro, eu fiz um monte Verdade, de verdade. coisa e Ah, trabalhei com muito carinho e com muito amor para você. E no final das contas, antes de passar a palavra para ti e a gente iniciar esse bate-papo, eu fiquei extremamente feliz e muito orgulhoso do meu voto. Porque até em todos os tipos de eleição que eu tive até hoje, que eu votei como eleitor até hoje, nunca tive, nunca acompanhei muito, sempre confiando em quem eu votei, e nunca também vi nenhuma forma de prestação de contas. E você, Bruno, tem uma coisa assim que sobressai demais e o torna um cara diferenciado, além do trabalho que você está fazendo, que é exatamente essa prestação de contas que você faz dos seus atos, quase que diariamente, né? É uma coisa assim diferente, demonstra que você é o cara aí que está na quarta revolução industrial, né? Que é o cara que está antenado, que está à frente do tempo e está fazendo um trabalho literalmente
fantástico, tá? Porque é o que eu falo, não é só a eleição, tá? A gente votou no Bruno, eu particularmente, minha família e vários amigos. A gente votou no Bruno. Tá, e daí? E daí que a gente acompanha agora um trabalho de 4 anos que vem sendo fantástico. Eu precisava falar isso para você nesse início de live, porque é uma coisa que encanta, sabe? Não estou falando, volto a repetir, a gente não precisa agradar ninguém, a gente não precisa aqui trocar favor, nada disso. É simplesmente uma constatação e um reconhecimento aí desse cara que eu não estou jogando aí pérolas aos porcos, muito pelo contrário, você é um cara totalmente acima da média. Tá? Então eu fico muito feliz com a tua presença, muita gente querida entrando, a Regina, que era do nosso núcleo, que é do Núcleo Evolução, uma queridíssima, minha querida, minha amada, a Kátia, tá entrando aqui um monte de gente do Nurex, inclusive, que é outro ponto que para mim foi fundamental, que foi o seu apoio à nossa entidade. Alguns vereadores nos auxiliam com alguma verba, mas você é um cara literalmente fiel a tantas outras, né? Mas a nossa também, né? Eu sei que você faz por muitas, dentro do que é possível, do que você tem. Então, assim, estou extremamente feliz em ter votado em você, estou extremamente feliz em ter um amigo da sua qualidade, né? E extremamente feliz de você também ter aceito essa live aí para fazer com a gente, que é um bate-papo sobre essa tua experiência, né? Que você é um neófito, entre aspas, né? na função de vereador e, ao mesmo tempo, já tão velho de bagagem, de capacidade e de estar fazendo aí pela nossa população. Porque, só para finalizar, eu estou só fazendo lives com pessoas que são diferenciadas. Eu estou escolhendo a dedo pessoas que me inspiram. Né? Eu comecei com Rafael Quaresma, eu fiz com o Sidney Vida, que é um professor universitário fantástico, advogado também, o Quaresma, que é do Procon e é um advogado fantástico, e agora você, que é uma tríade, não é a tríade de Santos, mas é uma tríade. É advogado, é professor universitário e um fantástico vereador. Tá bom? Deixa eu parar, senão não vou deixar você falar, que é o meu convidado. Fique à vontade aí. Caramba, Célio, eu tô até emocionado aqui, pô, suas palavras, você é um cara que eu tenho grande admiração, você sabe disso, um carinho enorme. Aquela vez lá no seu escritório, você recebeu de braço aberto, pô, com um cafezinho, né? O café não dá para negar nunca, espetáculo. E, pô, a gente conversou e você deu aquele voto de confiança e fico muito feliz de ouvir tuas palavras hoje, porque é isso que faz a gente continuar seguindo por esse caminho, sabe? Inspira. É essa a motivação que a gente tem em continuar na área pública. Não tem valor maior do que esse. A gente tem que seguir o que acredita, a nossa ideologia, e a vocação, ela fala mais alto, mas fala mais alto quando a gente vê que está conseguindo executar um trabalho e as pessoas que a gente admira, que a gente tem um carinho muito grande, enxergam dessa maneira. Você sabe o carinho e o respeito que eu tenho por você, não só como amigo, mas pelo profissional que você é, por tudo que você faz, pelo Nurex. A gente sabe o carinho que você tem. Certa vez, a gente conversando, não sei se você vai lembrar disso, você falou assim, olha, a advocacia é muito legal, enfim, outras atividades associativas que eu faço parte. Agora, o Nurex, eu tenho um carinho fora do comum. E isso marca a gente, porque o Nurex eu conheci antes mesmo de ser vereador, eu conheci quando era conselheiro tutelar, e eu sabia o trabalho que o Nurex fazia antes de conhecer as pessoas que estavam por trás do Nurex. Então, foi muito bacana, não sei se eu cheguei a te contar isso alguma vez, mas eu era conselheiro tutelar e todo mundo pedia vaga para o Nurex. Pô, eu quero para o Nurex, eu quero para o Nurex. Um certo dia, eu falei, pô, mas não é possível, eu vou ligar lá, eu quero conhecer esse tal de Nurex que não tem vaga, que faz esse trabalho que todo mundo quer, eu quero saber o que é. E fui até lá, me receberam super bem, não conhecia ninguém, eu peguei o telefone e liguei, e desde então, uma admiração incrível, porque é um trabalho muito sério que é ali efetuado, e é efetuado dessa maneira porque tem pessoas como você lá. Então, é muito bacana escutar de alguém como você, que está satisfeito com o mandato, que está feliz com o que a gente está fazendo. Então, é isso que me motiva a seguir cada vez mais por essa linha. Obrigado, meu amigo. Obrigado você. E falando em Nurex, o nosso presidente do Conselho Deliberativo, o Carlos Alberto Pasqualini, está assistindo. Eu acho que ele está me fiscalizando, para ver se eu vou falar alguma coisa aí do Nurex. Mandar um abraço para o Pasqualini, pô. E quem já te mandou, quem já falou de você, já corroborando, foi Lilian Freitas.
falando que você é sinônimo, eu tô lendo aqui, você é sinônimo de seriedade. Pô, obrigado, Lilian. Ele não é só sinônimo de seriedade, como de competência e de amor e principalmente de missão aquilo que ele está fazendo, vocação aquilo que ele está fazendo. Não falo para agradar, que volta a repetir, a gente não precisa disso. Concordo. E é isso, Bruninho. Eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa tua trajetória como vereador, aí as coisas que você tá presenciando. E aí a gente vai entrar um pouco no Brasil também depois. Aqui não tem nada combinado. A gente vai desenrolando aqui uma conversa que eu acho que fica mais à vontade. Legal. A gente deixa, né? A gente vai falando e você vai comandando aí, vai dando a linha que eu vou seguindo. Tá, né? Eu quero que você fale, porque você, assim, o meu canal no YouTube, ele é advocacia, gestão jurídica e autoconhecimento. Pô, você tem tudo isso, porque você é um gestor, você né, da área jurídica e o autoconhecimento, porque você pratica isso, você está ajudando pessoas, está trabalhando aí pelo semelhante também, não só por causa do seu mandato, mas por causa de quem você é também. Então, como é que foi aí? Conta um pouco dessa tua trajetória pra gente, como foi, como que você quis fazer para ser vereador. Fala um pouco de ti aí, cara. Vamos lá, eu posso começar lá atrás mesmo? Aonde você quiser. É isso que a gente quer. É coisa sem nada marcado. É para a gente falar com o coração. Então, eu vou falar exatamente assim, cara. A gente, quando é criança, a gente escuta muito o pessoal falar o que você vai ser quando crescer, né? Você é advogado, engenheiro, astronauta. A gente que é moleque, todo mundo é jogador de futebol, né? Padrão ali, o que você quer ser? Jogador de futebol. E se não for, faz o quê? E eu nunca tinha tido a ideia, pelo menos até aquela idade, do que eu faria no futuro, qual seria a minha vocação. Enfim, e aí, passado tudo isso, determinado dia eu estava na sala de aula, sério, professora Laura, nunca mais esqueço, a professora Laura falando do que fazia um vereador. E ele explicando para a classe inteira, o vereador vai ajudar as pessoas, vai fazer pela população, vai ver como é que funciona a escola, como é que funciona a saúde, o hospital. Ela terminou de falar, cara, eu olhei para ela e falei, professor, eu quero ser isso aí quando eu crescer. Mas na hora, cara, eu tinha 10 anos de idade, sério. 10 anos de idade. E aí, enfim, acabei que fui trilhando, lógico, fui fazer faculdade. Eu acho que quem quer trabalhar em qualquer área tem que se especializar nisso, tem que se formar, tem que estudar para poder fazer muito bem o seu trabalho. Sim. E aí eu tive a oportunidade, e em paralelo a isso, meu pai sempre falando para mim, falando, Bruno, política não é profissão, política é vocação. Então, Perfeito. Você tem que ter outro lado. E aí, o que eu acabei fazendo, sério? Eu fui para a área do direito, eu me formei no colégio, né? Fui fazer faculdade, fiz em São Paulo. Depois disso, eu fui fazer uma especialização em direito processual penal na Escola Paulista da Magistratura. Passa mais um tempo, eu fiz uma pós-graduação no Instituto Legislativo Paulista em Ciência Política, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Passa mais um tempo, eu já advogando em São Paulo, já trilhando a carreira, me vem a oportunidade, um convite para ser conselheiro tutelar aqui em Santos. E fala, pessoal, Bruno, você ajuda a entidade, você está lá, você faz esse trabalho, vamos candidatar? Tem um time aqui que acha que você tem que estar lá. Eu falei, caramba, conselho tutelar é um desafio diferente, né? Um outro lado. Mas, enfim, a gente foi, deu tudo certo. E acabei retornando para Santos, que nessa época eu advogava em São Paulo. Voltei profissionalmente para cá, aí fui advogar novamente, né, concomitante ao Conselho Tutelar à época. Tive um convite para dar aula na Faculdade de Direito da então Unimonte, né, hoje São Judas. Fui professor da casa lá, a convite do queridíssimo Felipe Chiarello. Fantástico, um ser humano é outro. Não, maravilhoso, hoje reitor, né, do Mackenzie. Sim, Paulo, do Mackenzie, isso. Fantástico. E o Felipe, que me deu a oportunidade de conhecer essas duas feras que me anteciparam aqui, que é o Rafael Quaresma e o Sidney Vida. Eu conheci na Unimonte. Então, pô, muito bacana, caras fantásticos. E aí, dentro dessa trajetória, a gente desenvolvendo um trabalho, veio o convite para sair candidato a vereador em 2012. Em 2012, a gente foi para uma campanha absolutamente sem dinheiro, uma campanha que a gente fala que toda a raça do mundo, né, com muito amigo, com muitas pessoas queridas para poder desenvolver esse trabalho.
Me candidatei a vereador em 2012, tive 2.123 votos, se eu não estiver enganado, tá? Alguma coisa assim, 127, por volta disso. Fui como segundo suplente, não entrei, mas na época tive um convite, virei secretário adjunto de segurança. E aquele momento eu pude começar um trabalho de fato de política pública de execução. Porque o Conselho Tutelar você fiscaliza, você auxilia na indicação de números do município, crianças fora da escola, crianças com atendimento hospitalar, esses números fazem parte da posterior execução de política pública do município, mas como secretário adjunto de segurança, você de fato efetiva a política pública, você executa ela. E aí nós tivemos a chance, aí tem algumas pessoas aqui que partilharam disso, de colocar inúmeras câmeras no município, as câmeras de monitoramento. Sim, na época que lembro disso. 78 câmeras, quando a gente saiu de lá, eram mais de 1.000 câmeras no município. Quero mandar um abraço para o Roberto, que está nos assistindo aqui, é um servidor da prefeitura, e o Roberto é um cara que teve à frente de tudo isso na parte de tecnologia, conhece tudo, junto com o Paulinho, com o Gustavo, pessoas maravilhosas, servidores públicos na acepção do termo mesmo, de servir o público, pessoas da mais alta capacidade. Então, dentro desse tipo de trabalho, a gente conseguiu executar. Em 2016, eu retornei aí com uma campanha mais sólida, com um trabalho mais executado, sem dinheiro novamente, que isso a gente nunca teve para poder participar, mas com muita vontade, com muito amigo, aí com bastante trabalho apresentado, e eu tive a oportunidade de ser o 11º mais votado da cidade, Célio. Aí foi uma honra, consegui entrar na Câmara Municipal de Santos e tive a oportunidade de desenvolver política ao lado de pessoas seríssimas. E eu quero fazer um reconhecimento público à minha assessoria. Aproveite. É isso porque aí. Aproveite. Política não se faz sozinho. Política se faz com time, política se faz com pessoas técnicas, decentes, querendo fazer a diferença. Então, hoje eu tenho um gabinete extremamente técnico, com pessoas vocacionadas, competentes, honestas, é assim que tem que ser. Da mesma maneira, eu vi aqui na live uma série de assessores do deputado Paulo Correia, vi aqui a Luísa, a Amanda, pessoas muito bacanas, que nos auxiliam. Tem um aqui que está te apertando, aqui, um Anderson. Você está falando, eu estou anotando aqui para não passar. Anderson Pinheiro, que você é futuro deputado e quer te apertar. Agora ele falou, aperta ele aí para ele ser deputado, Anderson Pinheiro. Então, estou anotando, você está falando, algumas pessoas estão mandando aqui algumas mensagens, eu estou deixando para depois falar, mas esse eu interrompi por causa disso. Anderson Pinheiro, falou que você vai ser deputado aí. Aguardar voltar aí, que eu acho que o sinal do Bruno lá ficou... Oi, Bruno, voltou? Voltou. Aqui para mim voltou. Para você voltou. Quando eu falei do Anderson Pinheiro, voltou. O Anderson Pinheiro é que tava... Eu falei dele, aí parou. Aí travou de novo. Vamos aguardar o Bruninho voltar aí, que tá travando. Tá travando? Tá travando. Tá melhor agora? Tá melhor. Tava bem, de uma hora para outra aí que deu uma travadinha aí, tá? Mas agora já melhorou aí. Nós paramos lá no Anderson, É que o Anderson, ele trava até conexão, rapaz. Esse cara é diferenciado. Né? A energia do cara é para ser deputado mesmo, futuramente, hein? O Anderson é um empresário da cidade, um cara sério, gera emprego, gira economia, é um cara muito bacana. Tenho um carinho, agradecer as palavras dele. Mas vamos devagarinho, vamos primeiro trabalhar. Sim. Tem muito ainda por ser feito, né? Travou de novo, Bruninho. Caramba. Peraí, Sérgio, melhorou agora? Travou. Peraí que nós vamos resolver isso. Tá travado. Isso a live é isso. Live não tem essa. A gente depende de tecnologia, não adianta. Eu vou chamar o Roberto para me ajudar aqui. Travou de novo, ó. Vamos aguardar aí, gente, que isso faz parte aí da revolução industrial que a gente tanto fala.
Voltou Oi, aí? voltou. Agora tá voltando. Tá voltando? Tá voltando? Tá, tá. Vamos tentar? Vamos lá, a gente vai levando, não tem essa não. Ah, Faz então parte. beleza. Vou deixar aqui para ver se fica um pouco melhor a conexão. A gente vai Tá. tentando falar. Vamos lá, onde que a gente estava aqui, Célio? A gente estava no Anderson, né, de falando, e você falou que realmente, primeiro, tem muita coisa ainda a ser feita em matéria ainda de venerança aí, né? Não pode Tem. passar já, agora eu já vou ser candidato, porque você tem projetos, né? Tem, não, porque a gente tem que ir com solidez. Eu acho que o município tem muita coisa ainda para a gente poder auxiliar, tem um compromisso com a cidade. A gente tem muita coisa para fazer no futuro, Célio, com absoluta convicção. Mas hoje eu preciso estar voltado para o trabalho na cidade de Santos. Eu acho que esse é o nosso compromisso nesse momento. Não que no futuro a gente não possa assumir outros compromissos também, Sim, desafios importantes. Mas nesse sim. momento eu tenho que estar focado na cidade de Santos. Mas agradeço todo o carinho do Anderson, amigo querido, enfim, pô, sem palavras para Amigo é agradecer. amigo, amigo é É amigo. isso aí. Deixa eu já aproveitar aqui, o Mamed falou de você, um cara extremamente sério, tá? Ah, O, o o Daniel é. Joey, o Joey, que é um conhecido meu também, é advogado, Joy, pô. o Joey, duas feras do direito, tá falando aqui o Joey, tá? O Jatobá tá falando que você é um exemplo para a Baixada Santista Pô, e tá, Jatobá, Célio, tá Jatobá, parabenizando a gente aí pela live, o tá? Jatobá é um cara queridíssimo, vereador em São Vicente, foi secretário municipal, um cara do mais alto quilate, tenho certeza que vai contribuir muito com a cidade vicentina, viu? Um cara que faz toda a diferença, um político da mais alta qualidade, um cara sério, competente, tem um futuro guardado muito bacana para esse cara, pode ter certeza. E o José Henrique falou um negócio agora aqui que é o que eu penso, e o teu amadurecimento vai te levar no futuro não muito distante, que é ser prefeito da nossa cidade. Ele falou, é uma coisa que eu tenho, mas não é o motivo da nossa live hoje. Entrou o Davi Rangel, um grande amigo, Álvaro Pedrotti, o Danilo Nunes, muito obrigado, são meus amigos, meus irmãos lá da UniBR, né? Danilão, queridíssimo. Pô, Danilo Nunes, o meu maior mestre em matéria de coordenação acadêmica, que eu coordenei por um ano o curso de Direito, e ele foi meu grande mestre, você né? sabe que o Danilo, Celão, tem um parênteses aqui, mandar um abraço para ele, agradecer o carinho. Ele me convidou, e eu sou, apesar de não ter dado aula lá, eu sou professor fundador da Eu UniBR. sei, eu vi a ata, Pô, não é? eu vi seu nome Carinho lá. enorme, rapaz. Pô, uma honra mesmo. Eu vi seu nome na ata de fundação do curso de Direito da UniBR. Eu estava olhando a Bruna, eu falei, isso eu conheço também, né? E a Mônica também, essa é muito especial, porque a minha mulher falou que você criou autoridade, porque trabalha, você tem pilares de seriedade, honestidade, então você criou essa autoridade como ser humano, né? A gente não fala como autoridade como estar no poder público, mas pelo ser humano que você é, né? Então, Ah, isso pô, é extremamente bacana. Eu agradeço cara, muito a minha mulher aí, minha cara metade, que ela me acompanha nos meus sonhos, inclusive os políticos de seguir aí com votações bacanas. A gente sempre fecha junto aqui com os familiares, com todo mundo. Né? pô, quero Então, agradecer demais o carinho dela. Olha, com certeza, Célio, se você está, graças a Deus, onde você está hoje, é porque você tem uma mulher incrível ao seu lado, viu? É sim, um sim. trabalho fantástico, enfim, olha, sem palavras. Obrigado, de verdade. E aí, Bruno, nessa tua caminhada aí, que você vai completar aí no final do ano, 4 anos, né? De, 4 anos, de, mandato. de legislativo aí. E quais os maiores desafios, assim, as melhores coisas, alguma coisa muito bacana que você se orgulha, você chega em casa, se emociona de ter feito, e alguma coisa que você ainda não conseguiu mudar e que você gostaria de ver diferente, mas você ainda vai batalhar por isso aí. O que você pode pensar aí com calma e me dizer? Vamos lá, Célio, eu vou puxar aqui, vai ficar um pouquinho balançada a imagem, mas pode o sinal, tá, gente? Eu vou Tem explicar, problema, vamos eu vou lá. explicar para a galera, acho que o pessoal merece uma satisfação. O que acontece? Eu estou aqui num escritório improvisado e tem um vidro fechado. Eu vou explicar o porquê que tem esse vidro fechado. Eu sei. Você sabe, em 40 dias eu ganhei aqui gêmeos. Então eles estão pequenininhos em casa e se eu deixar aberto, a hora que começar o choro, ninguém vai mais escutar. E ninguém vai prestar atenção em mim, que vai ter todo mundo querendo vê-los.
Então eu fecho o vidro e abafo um pouco o sinal. É só por isso, tá? É pai novo, coisa de pai novo de gêmeos. Pai novo de gêmeos. Exatamente isso. Mas, ó, vamos lá. Eu vou tentar passar algumas questões aqui que a gente acaba vivendo no mandato. Sim. Eu acho que a grande dificuldade do mandato legislativo, para começar, é você conseguir fazer política pública com base na lei. É muito fácil a gente fazer o que tem vontade. Difícil adequar isso dentro da legislação. Como tem que ser de fato. A gente tem que ter o compromisso de fazer o que é o correto e dentro da lei, para que a gente possa aplicar isso com qualidade. Se a lei existe, ela tem uma razão de ser, ela tem que ser cumprida, e nós, como operadores do direito, não podemos pensar diferente disso. É importante que a gente tenha essa clareza. Lógico que, eventualmente, pode mudar o entendimento, isso é muito comum, o direito é dinâmico, mas a base está lá e ela precisa ser respeitada. Então, essa é um desafio muito grande. Agora, a gente pode fazer muita coisa na prática dentro da questão legal, ainda que a Câmara seja um órgão fiscalizador do Executivo, ainda que a execução da política pública pertença ao Poder Executivo, ao governo do prefeito e dos secretários, o Legislativo pode propor muita política pública. Eu tenho algumas aqui, Salião, que eu trago com carinho muito grande. Então, eu vou dar alguns exemplos que são muito bacanas. Um deles é o incentivo à doação de órgãos. A gente conseguiu apresentar uma política pública, e o município hoje já adota, aonde a pessoa que é doador de órgãos, ela tem isenção de algumas taxas no município. Como é que funciona isso na prática? São emolumentos pequenos, após a pessoa utilizar o serviço funerário da cidade, por conta dessa doação de órgãos, mas o principal delas não é isenção de algum tipo de valor, e sim fomentar a importância da doação de órgãos. Hoje, morre muita gente por falta de doação. E com esse tipo de trabalho, a gente consegue incentivar que as pessoas possam salvar vidas. Um pequeno aumento dessa doação, a gente chegando em 5% no Brasil, a gente já consegue dar conta de toda a demanda. E a gente não consegue chegar nesses 5%. Então, um incentivo como esse é que a gente possa conscientizar as pessoas e elas trabalhem com doação. Isso foi uma delas. Um outro ponto que eu tenho um carinho muito especial, você vai me direcionando. Não, vai, porque, poxa, olha a informação que você trouxe pra gente, cara. Isso é de utilidade pública, onde muitos, eu sei, mas muitos não estão sabendo e estão entrando, e depois isso vai ficar gravado e vai ficar exposto, e é muito bacana, né? Manda bala aí. Vamos lá. Doação de órgãos. Um outro ponto, e aí você vê como as coisas se relacionam, né? A gente falou no começo da live aqui de dar aula, né? Hoje eu sou professor aqui da Unimes, enfim, bacana. E uma das minhas alunas falava muito comigo, falava, Bruno, mas é política pública para autista? O que tem no município? Como é que funciona? E o professor mediador? E tem, não tem? O que a gente vai fazer? E em dado momento a gente aproximou o mandato, conseguiu conversar bastante, a Karina, queridíssima, e em dado momento ela tem uma filha autista, a Isabela, e conversando com ela, falou, Bruno, o autismo não tem cara. A gente vai para qualquer lugar e a pessoa que tem esse transtorno, esse espectro, ela acaba surtando, existe, né, essa questão do surto em alguns lugares. E quando ela surta, ela não identifica. As pessoas que estão no local não sabem se essa pessoa tem autismo, se ela não tem, e dificulta o dia a dia. Por quê? A Karina me contou alguns episódios dela no supermercado, fazendo compras. Em determinado momento, a Isabela acabou entrando num desses surtos e ela teve que ir embora na hora. Então, eles têm extrema necessidade de pegar a fila mais rápida do supermercado para pagar as compras. Porque se ela estiver na fila e ocorrer esse surto, ela perde todo aquele tempo e não consegue finalizar. E isso serve para tudo. Só que as pessoas olhavam com cara de desconfiança para essas mães. Porque, como ela me falou, o autismo não tem cara. A pessoa que tem esse transtorno não aparenta ter. E ela pediu, Bruno, a gente precisa de uma carteira de identificação para não passar, porque a gente se sente constrangido. Naquela época, a gente conseguiu sentar, conversou com ela, conversou com um grupo de mães que acompanhavam, entendemos a necessidade, conversamos, dialogamos com o Poder Executivo e conseguimos lançar a carteira de identificação da pessoa com deficiência. E aí, o que era simplesmente por autismo, acabou se expandindo para qualquer tipo de deficiência. Cara. Então,
é uma conquista bacana, porque hoje aquele constrangimento que aquela mãe, aquele pai sofria, já não tem mais. É uma identificação gratuita, a pessoa vai, enfim, você, pelo trabalho no Lurex, conhece muito bem isso, Eu né? já tô com vontade de chorar, meu irmão. Você Não, desculpa. que é Você isso? desculpa porque eu tô falando de coração, porque a gente que trabalha com isso, cara, sabe as dificuldades que os pais, É né, isso aí. têm, né? Eu não tenho um Exato. filho autista, mas eu sei, tô trabalhando lá, tenho amigos que têm e outras deficiências, né? O que você acabou de falar. Então isso emociona demais porque, poxa, é uma coisa fantástica, cara. Continua porque eu preciso continuar chorando aqui, eu não quero Não, falar, não. Tá? Então, a carteira de identidade para os deficientes, então foi uma questão geral, né? Não foi uma questão foi. só para os autistas, né? Exatamente. Alguns atores dentro do Poder Executivo identificaram também a necessidade para a expansão disso, que fosse expandido, e aí veio essa identidade para todos os deficientes que queiram, que também não é obrigatório. Quem tem essa vontade vai até lá, enfim, e faz esse trabalho. E é muito bacana, Celão, e aí eu falo isso abertamente, porque não foi a ideia do Bruno, não foi um trabalho do Bruno, eu simplesmente fui instrumento. A população viu qual era a necessidade, entrou em contato com o seu representante. E legal dizer que, por exemplo, no caso da Karina, ela não era minha eleitora, eu nem a conhecia antes do mandato. Eu conheci ela dando aula, eu já era vereador. Então é muito bacana poder ser instrumento no momento que for. A gente está ali para servir. Eu tenho um amigo querido, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, o Cícero de Araújo. Cícero de Ele Araújo. fez um trabalho também no Ceará, né, Aham. enfim, muito bacana. Eu faço parte de uma associação e ele também, falecido já, mas ele me ensinou, ele falou, Bruno, quem não vive para servir, não serve Não para sei. viver. Então, é nessa hora a gente tem que fazer. E o mérito, nesse caso, é da Karina e de todas aquelas mães que entenderam a necessidade e trouxeram. E hoje, inúmeras pessoas são beneficiadas por conta da batalha desse grupo de mães. É por isso que eu agradeço os meus 49 anos de idade, cara, porque de uns anos para cá, a vida está me ensinando a ser mais seletivo. E não seletivo porque é isso, aquilo, outro. Né? Mas é exatamente, eu peço muito a Deus para me aproximar sempre de pessoas que realmente queiram algo de diferente. Né? Porque o mundo está muito igual, as coisas estão muito iguais por aí. Né? Então, por que você se destaca? E aí, que eu falei lá no começo, né, reforça essa lição de humildade que você está falando. Eu criei, foi instrumento da carteira de identidade para deficiente, que não foi uma ideia sua. E por que eu comungo e tenho muita afinidade com você? Porque eu hoje lá no Nurex, pô, estou presidindo, porque eu não sou presidente, eu vou passar. A entidade está completando 30 anos esse ano. Né? Então aquilo já funciona de uma maneira fantástica. Eu só sou um instrumento ali, eu só estou dando alguma parcela de contribuição. Né? A Kátia, nossa diretora aqui, acabou de falar aqui, mandou um recado aqui que isso é inclusão. Né? O que você está fazendo é inclusão. E eu, do outro lado, estou fazendo também, buscando algumas coisas de gestão nova para a entidade. Para quê? Para cada um que entra lá ir melhorando. Eu acho que presidir uma entidade não pode ser ad eterno. Eu acho que vereador não pode ser ad eterno. Né? A gente tem que estar sempre renovando, a gente tem que estar sempre almejando, né? Ter a ambição, né? Não é diferente de ganância, né? O cara ganancioso não interessa. Agora, eu ambiciono ser um ser humano melhor, você ambiciona no teu mandato ser um cara melhor e fazer pela sociedade. Que eu acho que hoje, quando você vai deitar, talvez você não esteja dormindo bem todas as noites, porque tem 2 nenês aí na sinfonia, na madrugada, mas com certeza a tua cabeça está extremamente tranquila, né? Daquilo que você está fazendo. Então, doação de órgãos, que você fez um trabalho fantástico, a carteira de identidade para deficientes, que para mim é uma conquista assim, fantástica, principalmente porque agrada muito a área que eu estou, né? Os pais e familiares de autistas e portadores de outras deficiências. E que mais, Bruno? Fala mais alguns projetos teus aí que só não faz eu chorar, Não. Conta um normal aí. Vamos na parte que mais esses estão muito acima da média. Entendeu? Não, vamos num padrão legal aqui.
a gente está falando como advogado legislativo, a gente conseguiu fazer 2 trabalhos para advocacia simples, mas para quem advoga na área sabe que é importante. O primeiro deles é a autenticação de cópia reprográfica, simplesmente com a chancela do advogado, o que já era permitido na área judicial, mas no administrativo municipal a gente não tinha essa previsão. Hoje já tem, foi um projeto nosso, foi um trabalho nosso junto com a OAB Santos, né? A OAB Santos sempre muito bem representada, fazendo um trabalho diferenciado. E nessa circuito, um pouco mais à frente, nós conseguimos também alterar a contagem de prazo no município de Santos, nos processos administrativos. E aí, tem alguns alunos meus aqui na live que eu já identifiquei, mas eu vou explicar um pouquinho. Só e não é momento de pedir nota, não, hein? A gente está numa live. Quem já não foi, já está de exame, já. Então, tem que dizer isso também. Exame terça-feira, se não mudar nada. Mas dentro desse contexto, a gente tem antigamente, a contagem de prazo ela era sequencial, né? Era um dia após o outro padrão. Depois modificou para dias úteis, tal, aquela alteração toda padrão, e o município não tinha se adequado. Então, muitos advogados, quando trabalhavam, eles faziam um tipo de contagem no judicial, outro no administrativo, e se atrapalha o dia a dia do escritório. Então, quem milita na área conhece bem isso. Aí veio essa demanda, a OAB que trouxe, a gente conseguiu também fazer a interlocução com o Poder Executivo, e hoje a contagem de prazo judicial e administrativa no município de Santos é exatamente a mesma. A gente conseguiu fazer a adequação. Então, isso é muito bacana, porque é uma conquista para a classe. O advogado está lá, ele tem que advogar pela classe, lógico, é uma parcela da população importante, então ele tem que fazer. E uma outra conquista também foi o plano de carreira para os advogados públicos. Tem 20 anos de briga, enfim, de luta desses advogados, e a gente conseguiu avançar. Ó, Sidney Vida entrando aqui. Entrou esse lindo. Meu lindo. Então, dentro desse contexto, a gente conseguiu avançar. Agora, se você falar de um projeto... Oh, boa noite, Sidney, querido. Boa noite. Um abraço. Dentro desse contexto, um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer parte, e outro dia eu estava no cartório, cara, o dono do cartório, não me identifiquei, não falei nada, e ele falou, pô, você não é aquele vereador que luta por tal coisa? Eu falei, pô, sou eu, que é o sistema Anchieta Imigrantes, sério. Isso daí é uma luta sem tamanho. E o Quaresma estava abraçado contigo nessa aí também, né? Vocês fizeram uma parceria aí fantástica. Desde o começo. Né? Fala um pouco disso aí para nós. A gente fiscaliza, e o PROCON, por outro lado, fiscaliza dentro da ótica do consumidor, né? Desse prisma. E foi muito bacana, porque você tem algumas questões que incomodam o santista, acho que desde sempre, né? Quem é que nunca desceu pela Imigrantes e olhou comboio sem nenhum tipo de neblina? Não fazia sentido isso na minha cabeça. Sempre, a maioria das vezes. Célio, eu escutei isso de secretários municipais que estavam, secretários anteriores ao atual, com outro prefeito, com o prefeito no carro, e não tinha sentido. Passando por isso, quer dizer, uma coisa atabalhoada mesmo. Sim. E dentro dessa situação, eu consegui entender, conversei com uma enormidade de técnicos, inúmeros mesmo, para entender como funciona a Imigrantes. E aí eu acho que vale a pena a gente fazer um briefing aqui só para que todo mundo entenda. Sim, é utilidade pública o que você vai fazer agora. É bacana, porque a gente passa por isso e não sabe por quê. Você tem visibilímetros pela Anchieta e pela Imigrantes que automaticamente determinam o quanto você consegue enxergar, né, a distância em metros disso, por conta da serração, e aí, em determinado momento, quando trava, chega em determinada metragem, avisa-se a polícia rodoviária e aí você tem o trancamento da estrada com a operação comboio. O que ninguém falava e que para a gente foi um grande desafio e deu certo, eles não falam que foi a gente, mas fizeram exatamente igual o que a gente orientou na época. E cutucou a ferida. Eu falo com muita tranquilidade porque a gente filmou, documentou, então eu falo à vontade. E o que aconteceu? Eles pegavam visibilímetro, por exemplo, está sem visibilidade na Anchieta e na interligação. São 3, né? Na Imigrantes, na Anchieta e na interligação. Anchieta e interligação não tem visibilidade. Trava-se tudo. Por que trava-se tudo? Porque o ponto de contenção dos veículos é o pedágio. Então, eles falam que pela segurança, você precisa travar todo mundo no pedágio. Só que aí, quem vai descer pela Imigrantes, que não enfrenta serração nenhuma, também é parado.
E isso é inadmissível, porque você pode ter outros tipos de contenção. Não precisa ser unicamente no pedágio, só que isso custa. Isso tem valores envolvidos. Uhum. E aí a gente começou a cutucar, ofereceu saídas, pontos de contenção, aonde que poderia acontecer, o que poderia ser feito, enfim. E uma dessas possibilidades era um ponto de contenção que ficasse na interligação, para quem fosse para lá ou para Anchieta, teria ali uma parada diferenciada, e quem descesse pela Imigrantes poderia descer tranquilamente. E a Ecovias e a Artesp, nesse caso específico, fizeram dessa maneira, e hoje, quando não tem neblina na Serra da Imigrantes, eles não param mais e as pessoas podem descer naturalmente. Ainda acontece menos do que a gente gostaria, mas já acontece, a gente acompanha, pede relatórios, já virou uma realidade. Agora, existem outros pontos que não. E aí, se você me permitir, eu vou tocar em cada um deles aqui. Vamos lá, porque isso vai ficar gravado, é muito importante. Pode falar. E tem bastante desafio. Um deles é quando a pessoa vai descer da mesma maneira pela Imigrantes, mas foi determinada a operação 2x8, Celhão. E aí é uma preocupação. Por quê? Todo mundo aqui já desceu de domingo quando vem de São Paulo pela estrada. Você vai descer, pô, é feriado, é domingo de temporada, né? Verão, operação 2x8. Todo mundo que vai para São Paulo, que vem de São Paulo para o litoral, acaba que vai pela Anchieta. Olha a situação que se cria. A Anchieta é uma estrada mais velha, sim, cheia de curvas, não tem a mesma segurança que a Imigrantes, muito mais adstrita à neblina, e quando você tem um acidente ali, você fica parado 4 ou 5 horas. Sem contar que você desce junto com caminhões, com ônibus, enfim. A segurança é diferente do que uma pista na Imigrantes só para carros. O que a gente começou a bater? Que é inadmissível, que o cidadão da Baixada Santista não pode ser tratado dessa maneira, isso não pode acontecer, mas eles não tinham argumento, não aceitavam, falavam, olha, pelo tipo de situação, a quantidade de carros que descem, não dá para fazer de outra maneira. E a gente começou a insistir no assunto, e aí, onde entra Rafael Quaresma, nosso grande amigo, chefe. Grande amigo, fantástico. Liguei para ele e falei, Quaresma, eu preciso de você nessa audiência pública. E aí nasceu a ideia de que, e tem toda a razão, quando você não tem o mesmo serviço ofertado, você não pode pagar o mesmo valor de pedágio. Perfeito. Se você não pode descer pela Imigrantes, você não pode pagar a mesma coisa do que você descesse por ela. O valor tem que ser diferente por todas essas razões que eu elenquei. Nós ofertamos isso à Artesp e à Ecovias, não foi aceito por óbvio, e aí nós fizemos uma representação, tanto o PROCON quanto a comissão que eu presido, que discute o sistema Anchieta e Imigrantes, para o Ministério Público. O Ministério Público, o doutor Sandro, que faz parte do direito do consumidor dentro da... É o Raciop, né? O Sandro Raciop. Cara fantástico. Fantástico. Um profissional extremamente competente, entendeu a demanda que estava vindo para a sociedade, instaurou um inquérito civil, chamou a Artesp, chamou a Ecovias, conversou com as duas, não teve acordo. Ele entrou com uma ação civil pública. No meio disso, a Ecovias, a Artesp tentaram trancar esse inquérito civil, tentaram via o Conselho Superior do Ministério Público, teve um tempo parado lá por conta da burocracia que isso acaba envolvendo, para ser discutido no Conselho. O Conselho não votou pelo arquivamento, votou pela continuidade, retornou isso ao Ministério Público e hoje é uma realidade na cidade de Santos. A gente tem uma ação civil pública para discutir essa questão da descida pela Imigrantes com valor diferenciado quando você não pode escolher a descida da Imigrantes e acaba sendo obrigado a descer pela Anchieta. Então, é uma forma de lutar pelos direitos do cidadão da Baixada. A gente tem uma dificuldade muito grande, há muito tempo isso acontece. Eu tenho inúmeros amigos que sequer sobem a capital quando é verão ou quando está com feriado, evitam viajar, porque passam nervoso quando retornam para Santos. Então, o pessoal brincando aqui é Davi Golias, de fato é isso. Tá entra numa briga enorme, mas uma delas a gente conseguiu vencer. O restante a gente vai continuar. Vai continuar a luta aí. Até porque vem mais 4 anos pela frente aí. Então, deixa eu te falar um negócio. É bacana, né? Você vê, no começo, eu saí te elogiando, e quem talvez estivesse aqui assistindo a live e não te conhecesse, falava, o Célio tá rasgando
uma seda aí para o Bruno, né? Porque eu rasgo mesmo para as pessoas que eu admiro. Mas olha só, os teus projetos são voltados à área social e com uma viés de solidariedade humana muito grande, interesses da coletividade, de específicos como a OAB, por exemplo, quando você unificou prazos, né? Essa questão que abrange toda a coletividade da Baixada Santista, né? E quem está te acompanhando mais de perto, que nem eu acompanho há 4 anos, ainda tem aquelas coisas que a gente recebe, que eu recebo aqui do profissional, do teu comunicado aí profissional, sempre recebendo no WhatsApp, a respeito do o que era e como ficou, como era antes e como ficou depois. Quer dizer, quanta coisa, cara, que você está fazendo dentro da cidade que, sei lá, que não dá para ter um jornal, né? Não sei o que você teria que criar, mas a população precisaria saber. Não que outros vereadores não façam. Muitos vereadores fazem muitas coisas boas também. Gosto muito da Audrey, né? O Boquinha. Tem muito vereador aí que é bacana, que está fazendo pela nossa cidade, a gente sabe disso. Mas a gente costuma acompanhar com quem a gente casou. Há 4 anos eu casei contigo, em caráter eleitoral ainda, pelo amor de Deus. Por favor. Vamos deixar isso claro. O Bruninho está casado, acabou de ser pai de dois. É um menino e uma menina, né, Bruninho? É um casalzinho. É um casalzinho, né? Ainda teve, ó, o grande arquiteto do universo, ele te beneficiou, cara. Já vem 2 de uma vez, é um trabalho só, e aí num casalzinho, já satisfaz. Uma né? bênção, Célio. Uma bênção, né? Então, você tem tudo isso, né, Bruno? Por isso que eu falo, não é, a gente tem que aprender um pouco a desmistificar essas coisas e dar valor a quem realmente tem valor. Porque o trabalho é muito árduo. A gente está resumindo aqui, obviamente, daqui a pouco acaba a live, mas o que você tem para fazer lá diariamente, já tive no teu gabinete, né? Já conversei com você lá. Você não para, é uma coisa absoluta, é uma máquina aquilo ali, né? E problemas, é uma máquina de administração de problemas públicos, não é isso? Não sei se eu estou enganado nisso, né? Porque quando a gente fala dessa política pública, Celão, é lógico que a gente falou aqui de grandes conquistas ou de grandes discussões, de questões que mexem conosco, mas você tem o dia a dia. Então, pô, eu passei por uma essa semana, Celão, até para a gente ilustrar. Joga. Na rua dele, na árvore que ele tem de frente à casa dele, tem uma colmeia de abelhas. E aí você liga para o poder público não tem um serviço para tirar a abelha dali, só que elas estão picando os moradores. E aí, quem tem eventualmente alergia pode ir para o hospital. Mas o hospital, no meio de uma pandemia, esse cara pode pegar o Covid. Olha a consequência disso. Onde desencadeia, né? Onde vai poder parar um negócio desse? Como é que você resolve isso? Com uma simples ata de registro de preço, onde você tem um profissional qualificado com uma licitação prévia, aonde toda vez que precisar do serviço dele, ele tecnicamente retira a colmeia daquele local, coloca no outro adequado, ambientalmente falando, e resolve o problema da cidade. Então, são, às vezes, situações pequenas, mas que consomem o dia inteiro. Eu falei da colmeia, mas eu posso falar do asfalto do chão, do buraco da árvore, do fio caído. Nossa Senhora, é todo dia, sem contar a demanda de hospital, escola. E isso é importante, porque a população tem que ter um canal de acesso. Ela tem que saber para quem ela pode reclamar. Ela tem que contar com as pessoas que ela colocou ali dentro para que possam dar voz às demandas que ela tem. Então, isso deixa a gente muito satisfeito. É trabalhoso, é árduo, é todo dia. Eu continuo advogando, eu continuo dando aula, é um prazer que eu tenho. Enfim, eu falo que a vocação é a política, mas o prazer de dar aula é impressionante, é uma alegria muito grande. E a advocacia é a profissão, a gente tem que fazer todo dia. Então, não paramos. Você sabe disso, você é advogado, você dá aula, você conhece essa realidade toda, mas é prazeroso demais. E a gente se propôs a isso, enfim, faço com muita alegria mesmo, com muita honra. Tem uma pessoa que está assistindo a gente aqui, a Mandira. Mandira, falando aqui que você tem um olhar para a cidade, um olhar para o todo, né? E é realmente isso, ela está resumindo o que eu estava falando, estou falando desde o começo da nossa live, né? Que é o olhar humano, né? Que eu acho que, assim, a questão técnica, você tem a formação jurídica, isso, óbvio, facilita muita coisa, né? Mas, como eu já conversei na live com o Sidney, já falei ontem, eu participei do programa lá, do programa Sem Pauta, a gente conversou muito a respeito disso, que o que está faltando muito é essa questão humana,
né? Porque o lado do conhecimento técnico, jurídico, você chega ali, você bate o olho e já sabe, né? Essa é a parte fácil. Essa é a parte fácil para a gente, mas como é reverter isso? Como ter um olhar humano disso tudo? Porque eu sempre bato nisso, em todas as lives que eu fizer, eu sempre vou bater nisso, né? É ótimo se você ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não sabe se relacionar, se você não sabe olhar, ter empatia, se colocar no lugar do outro, no teu caso do munícipe, você está se colocando no lugar de muitos outros, até porque também, independente de ser vereador, você é munícipe, né? Você também passa, você também vai em algum lugar às vezes e vê que uma coisa não está funcionando de maneira correta, algum equipamento público né, independente de qualquer coisa. Então eu acho isso muito bacana, né? Porque é o olhar humano. É uma coisa... e eu queria assim, aproveitar rapidinho, que a gente tem só mais 10 minutinhos aí. Fala um pouquinho da questão da parte universitária aí, como é que é a tua relação aí com os alunos, principalmente você também na condição de vereador, né? Deve ser questionado, metralhado a cada 5 minutos de aula. Viu? Célio, alô? Tá, voltou aí? Voltou. Tá vamos lá. Voltou, tô te ouvindo. Perfeito. Isso é uma alegria, cara, porque trabalhar com os alunos, eu tenho uma paixão, não sei se já comentei com você, eu gosto de dar aula para o primeiro semestre. É aquela galera que acabou de chegar na faculdade, que tá pilhada, o olho tá brilhando, pura, é isso aí. No direito, sim, no direito é totalmente pura. É isso aí, no direito. Porque o que acontece? Eu dei aula, para acho que, se não para todos os semestres, para a grande maioria deles nas universidades que passei. E quando eu dei aula no último semestre agora da Unimes, é muito legal, mas o aluno, ele está com a cabeça na OAB, ele está com a cabeça na monografia, ele está querendo acabar, né, meu? São 5 anos, aquilo está ali dele desesperado, que é a vermelhinha, enfim, e tá certo. O primeiro semestre não, a pessoa chega pilhada, quer mudar o mundo, e isso é muito bacana. Então, é uma troca muito bacana. De um lado, a gente tenta passar um pouquinho do que conheceu, do que experimentou, passar para essa turma toda, mas, por outro lado, você também aprende e você vive essa energia toda. Então, isso é muito legal. E dentro da sala de aula, isso acontece de maneira muito bacana quando você é vereador, porque o direito penal, atuei muitos anos na área penal, ele traz as mazelas da sociedade que são mais próximas às pessoas. E o vereador, da mesma maneira, ele é o político que é o mais próximo da população. Sim. Então, dentro da sala de aula, eu acabo mesclando. Eu leciono carreiras jurídicas, né? Para quem não sabe, enfim, eu tenho alguns alunos aqui que sabem, mas alguns não sabem. E quando a gente trabalha as carreiras jurídicas, traz a questão do mandato legislativo, a experiência de ter essa proximidade. E o que foi feito na área do penal, você consegue trazer uma aula muito próxima à nossa realidade, ao dia a dia, à questão prática do direito. E isso é muito bacana, cara. Tem um aluno tem um aluno aqui falando que sempre cai coisa nas provas que os alunos falam, cai lágrimas. É o Cris, né, que tá... Não é o Cris, é o Cris. É que às vezes os alunos me perguntam, professor, o que cai na prova? Eu falo lágrimas. E é isso, cara. Não, show de bola, meu. Muito feliz. Tá falta aí pouco pra gente terminar. E, meu, fica à vontade aí para você mandar algum recado. Assim, último questionamento aí que eu tinha para fazer para você. Você vai mais 4 anos aí, não? Vai concorrer? Sou pré-candidato pelo partido, né? Enfim, tem uma convenção que homologa as candidaturas. Acredito que o partido queira que eu continue essa possibilidade. Se entender assim, vou colocar meu nome à disposição. Mais uma vez só, Celhão, eu acho que vereador não pode ser de carreira, mas essa é a minha opinião, eu respeito quem pensa o contrário. Perfeito. Mas não saio uma outra vez, é a última para vereador, para continuar esse trabalho que a gente tem feito. Tento, dentro do mandato, estar muito próximo às entidades, eu acho que as entidades fazem um trabalho fantástico para a cidade, eu apoio muito isso, porque acho que faz a diferença no dia a dia das pessoas, pelo fato de ter sido conselheiro tutelar, por participar de outras associações que a gente sabe da importância e principalmente porque as entidades fazem um trabalho que seria obrigação do Estado e o Estado não consegue realizar. Então, são inúmeras aqui, eu não vou ficar citando todas elas, mas
são trabalhos que mudam a vida do ser humano, em especial os da cidade de Santos. Então, um carinho muito grande. Pretendo, se assim o partido entender, as pessoas que o compõem, colocar meu nome mais uma vez à disposição. E aí, passando, logicamente, pelo pleito, se as pessoas, se a população entender que eu devo, mais uma vez, ser recolocado, vou fazer com muita honra mais 4 anos de mandato pela cidade de Santos, para que a gente possa continuar com essas lutas e tantas outras. Se você permitir também, acho que está no finalzinho. Tá, tem 5 minutinhos. Pode falar que depois eu encerro. Pode falar. Eu quero colocar o mandato à disposição de todos, aqueles que tenham qualquer dúvida, que queiram trazer, olha, eu tenho uma demanda, eu queria que fosse diferente, eu não estou conseguindo solução para esse problema, entre em contato conosco. A gente está no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, com site, telefone no gabinete, e-mail, quer dizer, conseguem contatar a gente por qualquer lugar para que a gente possa apresentar demanda, para que a gente possa trabalhar para engrandecer a cidade. Então, quero me colocar à disposição e sempre, sempre trabalhar por uma cidade melhor. E te agradecer, Célio, pela oportunidade, Obrigado. pelo convite. É sempre uma chance ímpar de fazer uma prestação de contas do nosso mandato. Enfim, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, não adianta você trabalhar com compromisso, com dedicação. Você tem que vir aqui mostrar para as pessoas o que você está fazendo para que elas possam julgar no entendimento delas, se está correto, se é isso que elas querem e se você pode fazer algo mais. Eu já aproveito porque eu sou testemunha disso, hoje presidindo o Dorex, como eu já falei no decorrer da live. Você presta uma assistência para a gente quando a gente necessita de alguma coisa, pede um auxílio, né? Você todo ano, com a verba que é possível, dentro da municipalidade, através de termo de fomento, vem para a gente, ajuda demais, né? É uma coisa assim fantástica, nos auxílios vem para a área da saúde, né? E ajuda bastante. E quando vier para a área da educação também vai ajudar. Seja para por onde chegar, para que área da entidade chegar, é extremamente importante. Então, eu quero aproveitar também para te agradecer do fundo do meu coração, em meu nome e em nome especial dos nossos 40 funcionários, dos nossos mais de 40 voluntários, em nome dos nossos assistidos, que são 110 crianças e jovens, né? Eu quero te agradecer muito tudo que você fez para a gente nesses 4 anos. E principalmente, Bruno, uma coisa que chega a ser irritante que você tem de tão bacana, cara, que é a tua humildade. Você é um cara sensacional. Eu nunca vi nesses 4 anos qualquer mudança tua de comportamento, porque você está em ascensão, você é um cara jovem, você está na crista da onda no bom sentido de fazer coisas boas, e aí, pô, cara, eu não vejo você mudar em nada, é a mesma pessoa desde que eu te conheci. Então, assim, eu sou muito feliz, é o que eu falo, eu agradeço muito ao Grande Arquiteto do Universo estar convivendo com pessoas que ele está colocando na minha vida. 2016 foi você, 2019 foi o Sidney Vida que está aí, o Virgílio, né? Um pouco mais atrás o meu presidente que está aqui de novo, agradecendo você também, o Pasqualini, presidente do conselho nosso lá. Quer dizer, a Lisângela, que é mãe de aluno nosso lá, que é uma cunhada nossa maravilhosa também, e tantas outras pessoas que estão entrando aqui, a gente não tem como agradecer tanta gente que está entrando aqui para falar com você. Tá? Então, eu te agradeço do fundo do meu coração e a gente vai continuar trabalhando por você, pelo menos eu falo por mim e pelas pessoas que me circundam, e porque você faz a diferença, cara, e é isso que a gente quer. Papo, conversa, a gente né, eu acho que a grande parte da população aí já cansou. A gente quer resultado, né? Não adianta eu falar que eu parei de fumar, ou que é bom parar, não, falar, olha, é bom parar de fumar, e eu estou fumando. Não adianta, né? Eu acho que a gente tem que ter coerência entre o que a gente fala e o que a gente pratica. E você, Bruninho, tem isso de sobra, cara. Agradeço do fundo do meu coração aí. Tá bom? Serão, você quer me emocionar aqui, né, Serão? Pô, não. Obrigado, carinho. Sem palavras mesmo, viu? Olha, eu que te agradeço. Sim, tá aqui, de pé a hora. E aí, ó, a K. Ferreira Beto, futuro prefeito de Santos. Calma, gente. Primeiro, deixa mais 4 anos, depois a gente conversa disso mais adiante.
né? Aí é outra live para outro dia, para outra situação e outro momento, né? A vida ela encaixa essa mudança que o mundo está tendo de coisas, por enquanto, de aprendizados, de desafios, né? A gente vai entender lá na frente que muita coisa boa vai se abrir e você é uma das coisas boas que estão vindo aí, né? Um abraço aí, Tadeu, também que está aí.